tem um mês e pouco, um rapaz lá em São Paulo, acho que ele tem 20 anos de idade, ele tem 2,15 metros. Ele é 22 centímetros maior que eu. Ele não caberia aqui, ó. Ele bateria a cabeça dele aqui. Ele tem 2,15 metros. Ele podia jogar basquete nos Estados Unidos, né? Mas podia jogar assim tranquilamente, disputando com aqueles camaradas lá. E alguns irmãos já me perguntaram, eu não jogo basquete, não aprendi a jogar basquete. A minha altura só serve para uma coisa. No supermercado, às vezes, quando alguma senhora fala assim, você pode pegar aquela lata ali para mim? Eu falo, é claro. Não precisa de escada. E também para trocar a lâmpada lá em casa, né? Aí eu vou pegar alguma na prateleira, aí a Vanessa fala, não, pega isso aqui para eu não ter que montar a escada. Aí eu vou lá e pego. Né? Fora isso, aperto no avião, no ônibus. Trabalhei embarcado um tempo, tinha que dormir assim, ó, na cama, na diagonal e com o joelho. Queridos, meus irmãos, muito obrigado pelo carinho, né? Assim, emocionante, comovente, né? O carinho dos irmãos. Estamos sendo, né, muito bem tratados aqui. Muito obrigado, pastor Willis, irmã Rosa, um carinho tão grande, né, conosco, né? Um presente para nós conviver com os irmãos. Olha só, nós estamos viemos agora conversando isso no carro, né? Estamos levando assim lembranças eternas dos irmãos. Que alegria, né? Uma igreja vibrante, que ama o Senhor. É claro, né, que os irmãos estão acostumados e gostam de ouvir pregação. A atenção dos irmãos chama a atenção, se destaca, né? A atenção na hora da pregação, o interesse, né? O interesse de todos, independente da idade. Chama a atenção também o amor dos irmãos, o amor demonstrado, né? A igreja é muito carinhosa, vocês são muito receptivos, né? É muito bom estar aqui. Muito obrigado, pastor Willis, pelo convite, né? Pela confiança. Uma alegria muito grande. Os irmãos estão de parabéns aí pelos 20 anos. Que o Senhor continue cuidando, abençoando, né? Renovando as forças para continuar aí nessa caminhada boa, né? De servir o Senhor como igreja. E naturalmente, falando do Senhor para outros. Então nós falamos, né, na sexta-feira o quanto fomos enriquecidos por causa do Senhor, não é? Nós fomos enriquecidos como igreja. Ontem à noite falamos que nós recebemos uma mensagem que ela causa escândalo para muitos, não é? Mas nós cremos nessa mensagem. É a mensagem do Evangelho do Cristo crucificado, que morreu, foi sepultado, mas ressuscitou no terceiro dia, voltou para o céu, e um dia ele voltará, né? Então nós cremos, nós temos essa mensagem para proclamarmos, para anunciarmos, mensagem que nos transformou. E eu gostaria de, agora, nesses minutos aqui que passaremos juntos ainda, compartilhar com os irmãos um pouco do que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Você pode abrir a sua Bíblia, se você estiver com ela aí, senão você vai acompanhar a leitura. E nós vamos ler, mas 1 Coríntios 15, só um detalhe, né, um parênteses. Nós chegamos aqui hoje, fiquei tirando foto ali, né? Que o primeiro retiro da nossa igreja foi aqui, o primeiro retiro de famílias, em 2007. Nós viemos aqui nesse hotel, né, ficamos aqui, e nós estamos lembrando disso, né? A filha do meio, 2007, tem 18 anos já, né? E a filha estava novinha, né? Era bebê. Badjé e Eliana, que estão aqui, estavam aqui também naquele retiro, né? Bastante tempo atrás. Uma alegria, muito bom voltar aqui, emocionante para a gente voltar aqui, né, com os irmãos. Bom, mas 1 Coríntios 15 é um daqueles capítulos da Bíblia que talvez nós deveríamos saber assim. O capítulo inteiro de cor é difícil, tem 58 versículos, mas pelo menos assim, saber o que tem lá. Fala assim, olha, 1 Coríntios 15, fala, já sei o que tem lá. Sabe o que tem lá? 1 Coríntios 15 fala da ressurreição, da nossa ressurreição. Da ressurreição dos salvos, dos crentes em Jesus Cristo. 1 Coríntios 15 fala assim de maneira ampla sobre esse tema, porque na igreja de Corinto haviam problemas em relação a esse ensino
básico da ressurreição. Haviam aqueles que estavam abandonando esse ensino, outros estavam corrompendo esse ensino. E o apóstolo Paulo então dedica um trecho longo para falar desse fundamento da nossa fé, que é a ressurreição do nosso corpo. Então ele não está falando aqui da salvação da alma. Jesus morreu naquela cruz para nos salvar, corpo e alma. Corpo e alma, porque no futuro nós receberemos corpos glorificados, como esse capítulo diz. Vamos ler então, mas nós não vamos ler o capítulo inteiro, o capítulo é muito longo, mas eu gostaria de ler então com os irmãos a última parte do capítulo, mas depois você pode relembrar em casa, relendo o capítulo inteiro, né? Mas eu gostaria de ler 1 Coríntios 15 a partir do versículo 50. 1 Coríntios 15, nós vamos ler a partir do versículo 50, e a palavra de Deus diz assim: Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, vamos já ter o versículo, vamos tentar ler juntos esse versículo tão bonito, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que palavra extraordinária, ó Deus, que lemos. Ó Deus, esse capítulo é tão importante, ó Deus, ele trata de algo básico para nós. Algo, ó Deus, que enche a nossa alma de esperança, enche os nossos corações de alegria. Ó Deus, um ensino que nos conforta na hora da dificuldade. Um ensino, ó Deus, fundamental para lidarmos com as doenças, para lidarmos com a decadência desse mundo. Ó Deus, um ensino fundamental para servirmos ao Senhor com perseverança, para depositarmos e investirmos toda a nossa vida na obra do Senhor. Ó Deus, obrigado por essa palavra. E abençoa-nos aqui, ó Deus. Ilumina-nos com Teu Espírito para tirarmos proveito da Tua palavra, que é perfeita, que é santa, ó Deus, e que nos conduz a uma vida de piedade. Abençoa, Deus, essa igreja, abençoa cada um aqui, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, falando da certeza da vitória, a ressurreição é uma garantia da vitória que temos em Cristo. Ele vai dizer, olha, essa ressurreição inclui a transformação dos corpos dos crentes. E essa transformação ela é necessária para o acesso à glória de Deus. No versículo 50, que lemos, ele está dizendo, olha, esse corpo mortal que nós temos,
em seu estado atual, ele não pode entrar na presença de Deus. Ele não está preparado para isso. E não é porque Deus nos criou com defeito, não. Por causa do pecado. O pecado trouxe problemas para nós, inclusive para os nossos corpos. Então a nossa condição atual é de limitação para o acesso ao reino de Deus. Existe um problema a ser resolvido. Nós temos um corpo perecível que não consegue suportar a herança que nos está prometida como povo de Deus, porque esse corpo está sujeito à deterioração. E é bem provável que você já tenha percebido isso. Nosso corpo está sujeito à deterioração. Com exceção dos jovens, né? Os bem jovens, que normalmente não estão muito focados nisso, porque eles estão no auge, não é isso? Do vigor e da força física, né? Mas tirando esses, normalmente, todos já perceberam que o corpo está em deterioração, não é? Está em deterioração. Não vamos falar muito disso, né? Para a gente não ficar desanimado. Porque a palavra aqui, ela é animadora, é encorajadora. Porque o nosso corpo não é eterno. Parênteses aqui, nós vivemos num tempo em que muitas pessoas têm tentado transformar os seus corpos em algo eterno. Mas isso é uma luta, assim, inglória, né? Você tentar falar, não, mas o meu corpo não. O meu não vai. Olha só, não adianta. Não adianta. Mesmo com muito dinheiro, não é possível, porque de fato ele não é eterno. Somente na transformação, quando Deus cumprir a sua promessa em relação a todos os santos, os redimidos herdarão o reino de Deus. E aqui o conceito herdar que ele está falando aí no versículo 50, ele é sinônimo de ressurreição dos mortos. É o que ele está falando aí no versículo 50. Então surge aqui uma pergunta, né? E agora, apóstolo Paulo, como eu vou resolver esse problema? Porque eu quero entrar no reino de Deus. Eu quero desfrutar da promessa de Deus. Ele diz, essa transformação ela acontecerá num momento único para todos os cristãos. Tanto para aqueles que estiverem vivos, nessa ocasião que ele está se referindo aqui, como para aqueles que já estiverem mortos naquela ocasião. Fique tranquilo, nós não ficaremos em suspense. Ele fala de um mistério. Olha o versículo 51. Eis que eu lhes digo um mistério. As crianças gostam disso, né? Você fala mistério, um junior, olha, tem um mistério aqui. Você pode contar isso para eles depois em casa. Olha, eu vou te contar um mistério. E ele revela, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos os salvos serão transformados num momento único. Então o apóstolo Paulo está falando aqui de um segredo divino que os homens não saberiam se Deus não tivesse revelado. E ele traz uma informação importante, ele diz, olha, nem todos os leitores dessa carta passarão pela morte. E ele diz isso se referindo a dormir aí, uma figura de linguagem, né? Nem todos dormiremos. Ele está dizendo, nem todos morreremos. Mas como essa carta se aplica a todos os crentes de todas as épocas, fica um suspense no ar. Porque olha só, os irmãos lá da igreja de Corinto, todos eles já dormiram. Todos eles já morreram em Cristo. Será que nós seremos a geração daqueles que não passarão pela morte? Fica essa pergunta. Aqui, diante desse mistério revelado. Será que a nossa geração estará cantando, Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar, junto com o Paulo César, não é? Aquele encontro maravilhoso, glorioso, prometido pelo Senhor. E aí, nessa hora, seremos transformados, receberemos, juntamente com os nossos irmãos que partiram antes de nós, que serão ressuscitados, receberão corpos glorificados. E depois, então, aqueles que estiverem vivos naquela ocasião, terão também os seus corpos transformados. O apóstolo Paulo vai falar sobre esse ensino. Na primeira carta aos Tessalonicenses, ele fala bastante sobre isso, para encorajar aqueles irmãos. Então, na ocasião da segunda vinda de Cristo,
Os crentes que estiverem vivos naquela ocasião, eles, com os seus corpos atuais, serão transformados. E essa é a solução divina para esse problema da limitação dos nossos corpos atuais. Essa transformação, ela acontecerá de maneira instantânea. Ele está dizendo, olha, alguns crentes não enfrentarão a morte. Nem todos passarão por uma morte física. Aqueles que viverem até o fim serão mudados, serão transformados na volta de Cristo, assim como aqueles que morreram no Senhor. Aqueles que já morreram no Senhor ressuscitarão incorruptíveis. E com isso todos nós não seremos mais sujeitos à decadência. Aí, meus irmãos, aí acabou essa história de envelhecimento, de doença, não é isso? Aí vai acabar essa história. No reino de Deus não haverão hospitais. Olha só, quem trabalha na área da saúde vai ter que mudar de profissão. Porque não vai ter gente doente para tratar. Vai aprender outra profissão lá. Não é? Porque não vai ter deterioração do corpo. Em certo sentido, a condição do nosso corpo atual é parecida com os alimentos que nós compramos. Então você vai comprar um alimento, você tem a preocupação de olhar o quê? Uma informação que vem do alimento. A data de validade. Não é isso? Você não compra alimento vencido. Você compra? Não, já venceu, tem uns 3 meses só, né? Não, mas eu vou... Não, você não compra. Nós não compramos, porque nós sabemos que os alimentos têm data de validade. E os nossos corpos também são assim, os corpos atuais. Eles têm data de validade. Mas agora nós temos data de validade, porque somos perecíveis. Mas no futuro, é o que ele diz aí, no versículo 52, no futuro nós ressuscitaremos incorruptíveis. Aí acabou a etiqueta de validade. Acabou. O Senhor vai retirá-la. Deus vai trocar a etiqueta. Ele nos dará um corpo glorificado sem data de validade. E ele vai argumentar a mesma coisa, o apóstolo Paulo argumenta a mesma coisa lá, escrevendo aos Tessalonicenses. E ele diz, olha, a ressurreição dos mortos em Cristo precederá a transformação dos crentes que estiverem vivos naquela ocasião. E lá em Tessalônica, muito provavelmente, ele fala sobre isso, porque aquela igreja perseguida, eles já deveriam ter perdido alguns irmãos para a perseguição. Imagine a tristeza daqueles irmãos. Tristeza grande. E puxa vida, e agora como que os nossos irmãos vão desfrutar do que o Senhor prometeu? Porque havia uma expectativa da volta iminente de Jesus, já no primeiro século. E ele diz, calma, esses irmãos não vão perder nada. Não, morrer no trabalho para Cristo, morrer por causa da perseguição por amor a Cristo, não significa desvantagem alguma. Por isso que esse ensino é fonte de consolo para os que viram coisas terríveis acontecendo com os seus queridos irmãos. E também uma fonte de coragem para que os vivos se arrisquem no serviço ao Senhor. Um ensino que nos chama para termos coragem. Ele diz que com a voz do arcanjo, no ressoar da trombeta, 7ª trombeta, ele está se referindo ao som que fará parte do fim, aquele som que despertará todos os que estarão dormindo e os convidará a encontrar-se com o Senhor. A vinda do Senhor é antecedida por uma chamada ao seu povo, e essa chamada será dirigida aos mortos em Cristo e os despertará. Olha o que Jesus falou, está lá registrado em Marcos 13, a partir do versículo 24. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra até os confins do céu.
Uma palavra de grande encorajamento. A igreja ela é sofrida, perseguida, martirizada, mas Cristo vem para transformar a igreja militante que luta e sofre nesse mundo, com muitas lutas, não é isso? Muita dificuldade, como as irmãs cantaram aqui hoje. Há um mundo que jaz no maligno, mas Cristo vem para transformar essa igreja militante numa igreja triunfante que desfrutará plenamente da presença do seu Salvador. E isso é algo extraordinário. Queridos, é uma promessa empolgante. É uma promessa que nós não podemos esquecê-la. Nós precisamos pensar nela diariamente. A vinda de Jesus é colocada em contraste com a grande tribulação. Quando tudo parecer perdido, os crentes serão finalmente resgatados. Porque a vinda de Jesus, ela vai consumar a esperança da igreja. Transformação, aqui estamos lendo aqui em 1 Coríntios 15, ela é necessária para que o plano, para a execução do plano de Deus de conquistar a morte, para que esse plano, para que ele seja cumprido na vida dos cristãos. Olha o versículo 53. Ele diz: pois é necessário. Então nós não estamos falando de um detalhe, estamos falando de algo básico. É necessário que algumas coisas aconteçam. Existe a necessidade dessa transformação. A corruptibilidade e a mortalidade precisam dar lugar para coisas superiores. É o que ele diz no versículo 53. Existem coisas superiores para acontecerem. Olha o versículo 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A ressurreição dos salvos é necessária para o cumprimento da profecia. Quando isso acontecer, quando o nosso corpo mortal for transformado num corpo glorificado, segundo o que foi profetizado, a morte será engolida pela vitória. A morte, que é um grande inimigo que temos hoje, não é? Muito temida, muito temida. Muitas pessoas não gostam nem de usar o termo, né? Falam, não, para de estar falando coisa ruim, né? Minha avó não deixava de falar sobre morte, ela falava morte. Minha avó, para com isso, estão falando coisa feia, não é? Nos corrigia. O apóstolo Paulo cita aqui Isaías 25, que é um cântico de louvor a Deus pela libertação do seu povo. E ele, com palavras inspiradas, esclarece que aquele texto lá de trás, antigo, uma profecia antiga, aponta para a morte da morte. Um dia a morte irá morrer, é o que ele diz. Olha a profecia que ele cita, Isaías 25, a partir do versículo 6. Nesse monte, o Senhor dos exércitos destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Naquele dia dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Então, a profecia de Isaías citada aqui contribui para o tom alegre dessa passagem. Essa profecia aguarda um cumprimento. A morte terá perdido tanto a sua vitória quanto o seu ferrão, a sua capacidade de atingir, de ferir, de causar dano. Porque ela será engolida pela ressurreição. Sabe o que ele faz no versículo 55? Por isso ele zomba da morte com as palavras de um outro profeta, de Oséias 13:14. Versículo 55. Ele diz, olha, nós ainda experimentamos no corpo, nós ainda temos um corpo perecível, corruptível, próprios dessa era presente. Mas o apóstolo Paulo tinha visto Jesus ressurreto. Você
Se lembra disso? Ele viu Jesus ressurreto com o corpo glorificado. Por isso aqui ele se alegra. E surgem as perguntas, não é? Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão, o seu ferrão, a sua capacidade de ferir? Aqui ele está falando da malignidade da morte. De fato, a morte é um adversário maldoso, terrível, mas com uma visão clara daquilo que virá, ele zomba do inimigo, porque a vitória de Cristo sobre a morte justifica essa zombaria. Se você ler, ou melhor, reler, 1 Coríntios 15, certamente você já leu esse capítulo algumas vezes, você vai lembrar que ele fala da ressurreição de Jesus como os primeiros frutos da ressurreição dos salvos. Jesus morreu, foi sepultado, mas num domingo como esse, ele ressuscitou. E a sua ressurreição são os primeiros frutos e a garantia da ressurreição futura dos salvos. Por isso, o apóstolo Paulo não está errado em falar da morte como um inimigo vencido, de maneira zombeteira. Porque a vitória da morte foi superada pela vitória de Cristo. O seu ferrão mortal foi removido. Então hoje, os salvos em Cristo estão sujeitos à morte física. É claro. Isso é evidente. Mas a morte não tem mais a capacidade de condenação para os salvos. Não tem. Ela é o inimigo vencido. Ele ainda não terminou a sua exultação. Agora ele passa para uma questão teológica. Olha o versículo 56. Ele diz: o aguilhão da morte, esse ferrão da morte, é o pecado. E a força do pecado é a lei. Bom, algo um pouquinho mais complicado aqui, mas possível de entendermos. Ele vai falar aqui da relação do pecado e da lei com a morte. Ele está dizendo, a morte foi vencida juntamente com os inimigos que trouxeram a morte a todos, que é o pecado e a lei. O ferrão da morte é o pecado. A morte só fere por causa do pecado, porque a morte é o salário do pecado. Você sabe disso? A morte é o salário merecido, não é? Salário é algo merecido. Então, os pecadores merecem o salário que recebem. Qual é o salário que os pecadores recebem? A morte. Esse é o salário. Então a morte veio por causa do pecado. Nós só morremos porque nós somos pecadores. Nós não somos assim, vítimas passivas da morte. Não, isso não é verdade. Todas as vezes que lidamos com a morte, nós ficamos diante da lembrança de que nós somos pecadores. Porque a morte é o nosso salário merecido. Nós não somos vítimas da sociedade, ou dos políticos, ou da escola pública ruim, nada disso. Nós somos pecadores. Nós enfrentamos a morte porque nós pecamos. A lei, que é boa, funciona como um agente do pecado, porque a lei revela a nossa fraqueza. A lei evidencia a nossa fraqueza. Por isso, ela gera morte ao invés de gerar vida. A lei nos condena. A lei é um problema para nós. Ela nos condena. Ela revela a nossa inclinação para o pecado. Então, resumindo esse versículo 56, a morte não é simplesmente assim, o resultado da deterioração que ocorre por meio de processos humanos normais, não é? Então, um cientista, um médico vai lá estudar o corpo humano e ele vai dizer, não, tem explicação, olha, vai identificar lá a causa da morte da pessoa. Isso aqui foi um problema no coração. Não, isso aqui foi uma dificuldade respiratória, e aí vai ter uma explicação. Não, ele já tinha uma doença que ela foi se agravando até que ela tomou conta do corpo e levou a óbito. Bom, existe essa explicação, mas ele está dizendo aqui, querido, não se engane
essa não é toda a verdade. Não é toda a verdade. E ontem nós falamos um pouco sobre a arrogância do nosso tempo, né? Em relação ao avanço científico. Normalmente, é claro que existem médicos e cientistas crentes, existem sim, mas muitos, eles são céticos. E eles tratam o ser humano como eles tratam um computador, uma máquina. Eles não entendem o que está escrito aqui no versículo 56. Existe uma explicação médica natural para a morte, mas acima dela existe uma explicação teológica. Aquele que engolirá a morte por ocasião do seu aparecimento já prevaleceu vitoriosamente sobre o pecado e a lei em nosso favor por meio de sua morte e ressurreição. Nós morremos porque pecamos, mas nós ressuscitaremos porque Cristo ressuscitou. O nosso Salvador venceu a morte e nós, por causa da obra dele, nós desfrutamos da sua vitória sobre a morte. Então o problema físico, ele que leva à morte, tudo bem, ele está lá, é um fato, mas o texto está falando de que algo maior do que isso será vencido. Por causa de Cristo. A lei é divina, mas ela é incapaz de levar os homens a um estado de salvação. Ela faz de todos nós pecadores condenados. A lei nos aponta para Cristo. Nós precisamos ir para Cristo. No versículo 57, nós vemos que essa lembrança redunda em gratidão. Muita gratidão. Olha o versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por essa verdade maravilhosa. Essa lembrança redunda em gratidão. Deus dá a seu povo vitória sobre o pecado e a lei que conduzem à morte. Louvado seja Deus pela vitória sobre a morte por meio da ressurreição. E Cristo é aquele por meio de quem Deus operou esse triunfo. Jesus cumpriu a lei em nosso lugar. E nós desfrutamos da sua obediência perfeita. Ele morreu como um desobediente, mas ele não desobedeceu. Ele morreu de maneira substitutiva no lugar de pecadores. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Jesus, ele foi na causa do problema. Ele não tratou assim com o que é externo, né? Não, ele foi na causa do problema. Ele resolveu a condenação que estava sobre nós por causa do pecado. O apóstolo Paulo escreveu também aos Romanos, você conhece, Romanos 6, 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que resumo extraordinário do Evangelho, não é? O salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que esse versículo pode falar de vida eterna? Porque há uma ressurreição dos corpos garantida, ainda para acontecer. Jesus venceu a morte e a sua vitória é estendida a todo aquele que crê. O povo de Deus é vitorioso, sim. A vida cristã é vida de vitória no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a vitória final é futura. Nós vivemos o tempo de nos ajoelharmos, né? Como as irmãs cantaram aqui. Muitas vezes vamos ajoelhar pedindo, Senhor, me socorre. Me socorre. Está difícil de entender as permissões soberanas do Senhor. A situação não está fácil. É tempo de se ajoelhar, de clamar, de nos submetermos. Mas, queridos, sem esquecermos que a vitória final é garantida. Louvado seja Deus por isso. Os salvos em Jesus desfrutam da garantia dessa vitória. Ela não é assim. Essa vitória, ela não está
ela não está em perigo como um time lá que luta, não é, para ganhar o prêmio, não. E temendo, pedindo que o juiz acabe logo o jogo para não tomar o gol da virada. Não, a nossa vida não é assim. A vitória está garantida. Nós estamos seguros. Qual é a conclusão disso tudo? Qual é a conclusão de todo o capítulo? Nós não olhamos para o capítulo inteiro, mas qual é a conclusão de todo esse capítulo? É o versículo 58. A conclusão é que a esperança da ressurreição encoraja os cristãos a perseverarem no serviço do Senhor, tendo recompensa em vista. Nós falamos aqui da missão da igreja. Lembramos disso, não é? Apenas uma citação. Então, a aplicação desse ensino não é assim algo contemplativo, simplesmente. Não. Ele diz, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Fiquem firmes, não esmoreçam. Vocês serão atacados, vocês serão tentados a desanimarem. Você já foi tentado você já desanimou alguma vez na vida cristã? Ah, querido, eu já muitas vezes. Muitas vezes. Mas ele está dizendo, mantenham-se firmes, que nada os abale, por causa dessa vitória garantida. Mas ele não para aqui. Ele diz ainda mais, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Dediquem-se, sirvam, trabalhem, empreguem os seus dons, as suas habilidades, o seu talento, a sua juventude, os seus recursos financeiros, a sua inteligência, as capacidades que o Senhor te deu. Entregue tudo para Ele, devolva tudo para Ele em forma de serviço, de dedicação, de culto. Por que, apóstolo Paulo? Mas a vida não é tão curta, a vida não é tão passageira, a vida tem os seus perigos. Por que fazer isso? Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Esse trabalho não é vão. Não há tempo perdido na vida cristã. Na vida dedicada ao Senhor, não há tempo perdido. Pelo contrário, é assim que nós remimos o tempo, é assim que nós multiplicamos a vida. Não é retendo para nós, não é? Como já disse um missionário antigamente, não é? Não é retendo aquilo que não podemos reter, que não podemos guardar, porque a nossa vida está passando. É como um vapor, ela passa rápido. O que vamos fazer então? Vamos dedicá-la ao Senhor por meio do serviço para o Senhor e para o próximo. Dedicação, essa é a aplicação, queridos, desse ensino tão encorajador. Dedicação para o Senhor. Os irmãos estão servindo ao Senhor, né, como igreja local já por 20 anos. Que coisa boa, né? Que alegria. Que esse texto, que essa promessa encoraje os meus irmãos a desejarem servir por mais 20, depois mais 20, depois mais 20, e deixar para as próximas gerações enquanto nosso Senhor não vem. Porque veja bem, nós lemos aqui sobre uma promessa que pode ser que a nossa geração seja a geração que receberá o nosso Salvador. Mas nós não sabemos quando. O apóstolo Paulo também não sabia quando. Os irmãos lá de Tessalônica pensaram, olha, será a qualquer momento. E alguns pararam até de trabalhar. Pararam de trabalhar. Só que não pararam de comer. Aí o apóstolo Paulo falou, olha, para com isso. Se você parou de trabalhar, você tem que parar de comer também. Então, já que você não pode parar de comer, então volte a trabalhar. E nós somos chamados a aguardarmos o retorno do Senhor trabalhando, servindo. Não porque a volta não é iminente, ela é iminente, mas só que nós não sabemos quando. Mas, Cleide, o que você acha? Eu não sei. Não sei quando será. Mas eu sei que os irmãos do primeiro século já estavam na expectativa.
Então nós estamos pelo menos 2000 anos mais próximos do retorno. Se eles tinham motivo para aguardar uma volta iminente, nós temos mais motivos ainda. Mas, queridos, nós somos chamados a aguardarmos ativos. Não podemos cometer o mesmo erro dos Tessalonicenses. Não, precisamos estar ativos na condição que temos. Ativos, servindo ao Senhor, servindo aos nossos irmãos, levando aquela mensagem que ouvimos, aquela mensagem extraordinária que temos, a mensagem da cruz, levando para os perdidos, chamando-os para aguardarem essa promessa. Se você é um servo cansado no ministério, anime-se no Senhor. Saiba que existe uma coroa da justiça que o Senhor dará naquele dia para todos que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4,8. Por isso, meu irmão, vamos combater o bom combate até terminarmos a corrida e guardarmos a fé. Vamos avançar para terminarmos bem. E se precisarmos enfrentar perigos de morte por amor a Cristo, enfrentaremos com confiança no Senhor, encorajados pelo Senhor, na dependência do Senhor. Quando as lutas no serviço ao Senhor forem muito pesadas, lembre-se que o Senhor te livrará de toda obra maligna e o levará a salvo para o seu reino celestial. 2 Timóteo 4,18. Por isso, a Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Que o Senhor nos encoraje e nos alegre com essas verdades importantes para nós. Pastor, obrigado pela atenção dos irmãos, pelo carinho mais uma vez. Obrigado, irmã.